Seja bem-vindo à novena do Espírito Santo de Deus enquanto dorme. Este vídeo faz parte de um conjunto de 9 vídeos com 1 hora de duração para que você adormeça com o pensamento no poder do Divino Espírito Santo para receber uma grande graça. Nós te sugerimos que você foque em uma bênção específica mais urgente em sua vida para que você receba o milagre do Espírito Santo enquanto dorme. Durma em paz, na certeza de que o fogo do Espírito Santo está transformando a sua realidade antiga e criando uma nova vida, cheia de graça, luz e poder. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Espírito Santo Consolador, concedei-me o dom da fortaleza, fortalecei a minha alma para superar as dificuldades de cada dia, os tormentos das perseguições e as insídias do maligno. Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais, para que eu seja sinal do teu amor e da tua bondade. Espírito Santo de luz, concedei-me o dom da sabedoria, que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o mal do bem, a mentira da verdade, a guerra da paz. Que sua santa sabedoria ilumine os espaços confusos da minha alma. Espírito Santo Paráclito, concedei-me o dom do entendimento, para que eu compreenda corretamente a vontade do Pai Celestial para a minha vida. Dai-me a entender o próximo com amor, misericórdia e paz, que eu compreenda com todo o meu ser o amor de Jesus Cristo por mim e pela humanidade. Espírito Santo, advogado celestial, concedei-me o dom da ciência, que, iluminado pela tua luz divina, eu compreenda corretamente os planos de Deus para a minha vida e seja obediente aos ensinamentos divinos, sendo assim um sinal permanente de misericórdia do Mestre Jesus no mundo. Espírito Santo, conselheiro divino, concedei-me o dom do conselho, ilumina o meu entendimento, para que eu busque em Deus as respostas para as minhas dúvidas e inquietações humanas e espirituais. Colocai em meus lábios palavras que restabeleçam a paz no mundo e ajudai-me a levar sempre um conselho que devolva às almas aflitas a serenidade em Deus. Divino Espírito Santo, concedei-me o dom da piedade, que minhas orações sejam pontes de amor, que unam o meu coração ao coração de Deus Pai e do Cristo Senhor, que o meu fervor espiritual se renove sempre, para que a minha alma frutifique na fé e na esperança. Espírito Santo, Consolador dos aflitos, concedei-me o dom do temor de Deus, para que eu tenha sempre frente meus olhos a bondade divina e que meus pensamentos, palavras e ações não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do Pai Celestial. Neste momento, apresente o seu pedido ao Espírito Santo. Qual é o grande milagre que você deseja receber nesta novena?
Primeiro dia da novena milagrosa ao Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Neste primeiro dia, nós vamos meditar as ações do Espírito Santo em nossas almas. Essa belíssima e nobre criatura que é a alma humana, criada pela paterna mão de Deus, foi pelo eterno amor, enriquecida das mais eleitas virtudes que nela produz seus frutos, graças à ação vivificante do mesmo amor que é o Espírito Santo. As ações deste Divino Espírito nas almas são admiráveis, e quanto mais as contemplamos, tanto mais nos enchemos de maravilha e de consolação. Inacessível por sua natureza, o Espírito Santo se torna acessível por sua infinita bondade, sobretudo para as almas que o desejam, e a elas se comunica de modo inexplicável. O Espírito Santo as enche de si e as faz sentir sua presença com luzes, inspirações, confortos, graças de todas as maneiras. E por mais que seja simples na sua essência, é variado e múltiplos nos seus efeitos. E na obra de santificação das almas, pode-se afirmar que o Espírito Santo é tudo em todos. Este dogma da inefável operação do Espírito Santo na alma do cristão mostra claramente uma verdade que eleva a uma dignidade incompreensível. Eis uma expressão desta verdade. Um Deus se ocupa de mim, um Deus se preocupa em me fazer o bem. O desejo pela minha perfeição é a sua predileta ocupação. Ele trabalha em mim, pensa sempre em mim, não cessa de trabalhar por mim. E por que tudo isso? Porque Ele me ama e me ama infinitamente. Porque eu sou uma feliz criatura dos eternos e amorosos cuidados de Deus. Se esta verdade fosse por ti bem considerada e bem entendida, que mais te importaria, ó alma cristã, das coisas da terra? Tu, tão amada por Deus, como poderias não aproveitar seus afetos, desperdiçando-os pelos bens desta terra? Se conhecesses a ti mesma e aquela que opera em ti, estarias mortas para o mundo, e o mundo estaria morto para ti, e viverias desde agora toda em Deus. Ó Espírito Santo, eterno amor, eu não encontro palavras para exprimir a doce maravilha e o reconhecimento que eu experimento pensando em Ti, ó Altíssimo Deus, que vos dignastes vos ocupar desta mesquinha criatura e de fazer-lhe continuamente o bem. Eu te agradeço de coração, mas ao mesmo tempo eu sinto a necessidade de pedir o perdão por ter te apreciado tão pouco
e correspondido tão mal até agora ao vosso amoroso operar da minha alma. Vós que encheis de favores e favores tão grandes que eu não consigo nem mesmo compreendê-los, acrescentai-me um outro favor, aquele de fazer-me apreciar, ó Divino Espírito, os benefícios do vosso amor e de ajudar-me a corresponder-vos fielmente. Abri, ó Espírito Santo, com aquela luz da qual sois origem e fonte, os olhos da minha mente e fazendo-me melhor conhecer os efeitos do infinito amor que me trazeis, movei, ó Espírito Santo, o meu coração à verdadeira e constante correspondência. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente, sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Neste primeiro dia, nós vamos meditar as ações do Espírito Santo em nossas almas. Essa belíssima e nobre criatura que é a alma humana, criada pela paterna mão de Deus, foi pelo eterno amor enriquecida das mais eleitas virtudes que nela produz seus frutos, graças à ação vivificante do mesmo amor que é o Espírito Santo.
As ações deste Divino Espírito nas almas são admiráveis, e quanto mais as contemplamos, tanto mais nos enchemos de maravilha e de consolação. Inacessível por sua natureza, o Espírito Santo se torna acessível por sua infinita bondade, sobretudo para as almas que o desejam, e a elas se comunica de modo inexplicável. O Espírito Santo as enche de si e as faz sentir sua presença com luzes, inspirações, confortos, graças de todas as maneiras. E por mais que seja simples na sua essência, é variado e múltiplos nos seus efeitos. E na obra de santificação das almas, pode-se afirmar que o Espírito Santo é tudo em todos. Este dogma da inefável operação do Espírito Santo na alma do cristão mostra claramente uma verdade que eleva a uma dignidade incompreensível. Eis uma expressão desta verdade. Um Deus se ocupa de mim. Um Deus se preocupa em me fazer o bem. O desejo pela minha perfeição é a sua predileta ocupação. Ele trabalha em mim, pensa sempre em mim, não cessa de trabalhar por mim. E por que tudo isso? Porque Ele me ama e me ama infinitamente. Porque eu sou uma feliz criatura dos eternos e amorosos cuidados de Deus. Se esta verdade fosse por ti bem considerada e bem entendida, que mais te importaria, ó alma cristã, das coisas da terra? Tu, tão amada por Deus, como poderias não aproveitar seus afetos, desperdiçando-os pelos bens desta terra? Se conhecesses a ti mesma e aquela que opera em ti, estarias mortas para o mundo, e o mundo estaria morto para ti, e viverias desde agora toda em Deus. Ó Espírito Santo, eterno amor, eu não encontro palavras para exprimir a doce maravilha e o reconhecimento que eu experimento pensando em Ti, ó Altíssimo Deus, que vos dignastes vos ocupar desta mesquinha criatura e de fazer-lhe continuamente o bem. Eu te agradeço de coração, mas ao mesmo tempo eu sinto a necessidade de pedir o perdão por ter te apreciado tão pouco e correspondido tão mal até agora ao vosso amoroso operar da minha alma. Vós que encheis de favores e favores tão grandes que eu não consigo nem mesmo compreendê-los, acrescentai-me um outro favor, aquele de fazer-me apreciar, ó Divino Espírito, os benefícios do vosso amor e de ajudar-me a corresponder-vos fielmente. Abri, ó Espírito Santo, com aquela luz da qual sois origem e fonte, os olhos da minha mente e fazendo-me melhor conhecer os efeitos do infinito amor que me trazeis, movei, ó Espírito Santo, o meu coração à verdadeira e constante correspondência. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente, sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Neste primeiro dia, nós vamos meditar as ações do Espírito Santo em nossas almas. Essa belíssima e nobre criatura que é a alma humana, criada pela paterna mão de Deus, foi pelo eterno amor enriquecida das mais eleitas virtudes que nela produz seus frutos, graças à ação vivificante do mesmo amor que é o Espírito Santo. As ações deste Divino Espírito nas almas são admiráveis, e quanto mais as contemplamos, tanto mais nos enchemos de maravilha e de consolação. Inacessível por sua natureza, o Espírito Santo se torna acessível por sua infinita bondade, sobretudo para as almas que o desejam, e a elas se comunica de modo inexplicável. O Espírito Santo as enche de si e as faz sentir sua presença com luzes, inspirações, confortos, graças de todas as maneiras. E por mais que seja simples na sua essência, é variado e múltiplos nos seus efeitos. E na obra de santificação das almas, pode-se afirmar que o Espírito Santo é tudo em todos. Este dogma da inefável operação do Espírito Santo na alma do cristão mostra claramente uma verdade que eleva a uma dignidade incompreensível. Eis uma expressão desta verdade. Um Deus se ocupa de mim. Um Deus se preocupa em me fazer o bem. O desejo pela minha perfeição é a sua predileta ocupação. Ele trabalha em mim, pensa sempre em mim, não cessa de trabalhar por mim. E por que tudo isso? Porque Ele me ama e me ama infinitamente. Porque eu sou uma feliz criatura dos eternos e amorosos cuidados de Deus. Se esta verdade fosse por ti bem considerada e bem entendida, que mais te importaria, ó alma cristã, das coisas da terra? Tu, tão amada por Deus, como poderias não aproveitar seus afetos, desperdiçando-os pelos bens desta terra? Se conhecesses a ti mesma e aquela que opera em ti, estarias mortas para o mundo, e o mundo estaria morto para ti, e viverias desde agora toda em Deus. Ó Espírito Santo, eterno amor,
Eu não encontro palavras para exprimir a doce maravilha e o reconhecimento que eu experimento pensando em Ti, ó Altíssimo Deus, que vos dignastes vos ocupar desta mesquinha criatura e de fazer-lhe continuamente o bem. Eu te agradeço de coração, mas ao mesmo tempo eu sinto a necessidade de pedir o perdão por ter te apreciado tão pouco e correspondido tão mal até agora ao vosso amoroso operar da minha alma. Vós que encheis de favores e favores tão grandes que eu não consigo nem mesmo compreendê-los, acrescentai-me um outro favor, aquele de fazer-me apreciar, ó Divino Espírito, os benefícios do vosso amor e de ajudar-me a corresponder-vos fielmente. Abri, ó Espírito Santo, com aquela luz da qual sois origem e fonte, os olhos da minha mente e fazendo-me melhor conhecer os efeitos do infinito amor que me trazeis, movei ao Espírito Santo o meu coração à verdadeira e constante correspondência. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Neste primeiro dia,
nós vamos meditar as ações do Espírito Santo em nossas almas. Essa belíssima e nobre criatura que é a alma humana, criada pela paterna mão de Deus, foi pelo eterno amor enriquecida das mais eleitas virtudes que nela produz seus frutos, graças à ação vivificante do mesmo amor que é o Espírito Santo. As ações deste Divino Espírito nas almas são admiráveis, e quanto mais as contemplamos, tanto mais nos enchemos de maravilha e de consolação. Inacessível por sua natureza, o Espírito Santo se torna acessível por sua infinita bondade, sobretudo para as almas que o desejam, e a elas se comunica de modo inexplicável. O Espírito Santo as enche de si e as faz sentir sua presença com luzes, inspirações, confortos, graças de todas as maneiras. E por mais que seja simples na sua essência, é variado e múltiplos nos seus efeitos. E na obra de santificação das almas, pode-se afirmar que o Espírito Santo é tudo em todos. Este dogma da inefável operação do Espírito Santo na alma do cristão mostra claramente uma verdade que eleva a uma dignidade incompreensível. Eis uma expressão desta verdade. Um Deus se ocupa de mim. Um Deus se preocupa em me fazer o bem. O desejo pela minha perfeição é a sua predileta ocupação. Ele trabalha em mim, pensa sempre em mim, não cessa de trabalhar por mim. E por que tudo isso? Porque Ele me ama e me ama infinitamente. Porque eu sou uma feliz criatura dos eternos e amorosos cuidados de Deus. Se esta verdade fosse por ti bem considerada e bem entendida, que mais te importaria, ó alma cristã, das coisas da terra? Tu, tão amada por Deus, como poderias não aproveitar seus afetos, desperdiçando-os pelos bens desta terra? Se conhecesses a ti mesma e aquela que opera em ti, estarias mortas para o mundo, e o mundo estaria morto para ti, e viverias desde agora toda em Deus. Ó Espírito Santo, eterno amor, eu não encontro palavras para exprimir a doce maravilha e o reconhecimento que eu experimento pensando em Ti, ó Altíssimo Deus, que vos dignastes vos ocupar desta mesquinha criatura e de fazer-lhe continuamente o bem. Eu te agradeço de coração, mas ao mesmo tempo eu sinto a necessidade de pedir o perdão por ter te apreciado tão pouco e correspondido tão mal até agora ao vosso amoroso operar da minha alma. Vós que encheis de favores e favores tão grandes que eu não consigo nem mesmo compreendê-los, acrescentai-me um outro favor, aquele de fazer-me apreciar, ó Divino Espírito, os benefícios do vosso amor e de ajudar-me a corresponder-vos fielmente. Abri, ó Espírito Santo, com aquela luz da qual sois origem e fonte, os olhos da minha mente e fazendo-me melhor conhecer os efeitos do infinito amor que me trazeis, movei, ó Espírito Santo, o meu coração à verdadeira e constante correspondência. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado,
e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Neste primeiro dia, nós vamos meditar as ações do Espírito Santo em nossas almas. Essa belíssima e nobre criatura que é a alma humana, criada pela paterna mão de Deus, foi pelo eterno amor enriquecida das mais eleitas virtudes que nela produz seus frutos, graças à ação vivificante do mesmo amor que é o Espírito Santo. As ações deste Divino Espírito nas almas são admiráveis, e quanto mais as contemplamos, tanto mais nos enchemos de maravilha e de consolação. Inacessível por sua natureza, o Espírito Santo se torna acessível por sua infinita bondade, sobretudo para as almas que o desejam, e a elas se comunica de modo inexplicável. O Espírito Santo as enche de si e as faz sentir sua presença com luzes, inspirações, confortos, graças de todas as maneiras. E por mais que seja simples na sua essência, é variado e múltiplos nos seus efeitos. E na obra de santificação das almas, pode-se afirmar que o Espírito Santo é tudo em todos. Este dogma da inefável operação do Espírito Santo na alma do cristão mostra claramente uma verdade que eleva a uma dignidade incompreensível. Eis uma expressão desta verdade. Um Deus se ocupa de mim, um Deus se preocupa em me fazer o bem. O desejo pela minha perfeição é a sua predileta ocupação. Ele trabalha em mim, pensa sempre em mim, não cessa de trabalhar por mim. E por que tudo isso? Porque Ele me ama e me ama infinitamente. Porque eu sou uma feliz criatura dos eternos e amorosos cuidados de Deus. Se esta verdade fosse por ti bem considerada e bem entendida, que mais te importaria, ó alma cristã, das coisas da terra? Tu, tão amada por Deus, como poderias não aproveitar seus afetos, desperdiçando-os pelos bens desta terra?
Se conhecesses a ti mesma e aquela que opera em ti, estarias mortas para o mundo, e o mundo estaria morto para ti, e viverias desde agora toda em Deus. Ó Espírito Santo, eterno amor, eu não encontro palavras para exprimir a doce maravilha e o reconhecimento que eu experimento pensando em Ti, ó Altíssimo Deus, que vos dignastes vos ocupar desta mesquinha criatura e de fazer-lhe continuamente o bem. Eu te agradeço de coração, mas ao mesmo tempo eu sinto a necessidade de pedir o perdão por ter te apreciado tão pouco e correspondido tão mal até agora ao vosso amoroso operar da minha alma. Vós que encheis de favores, e favores tão grandes, que eu não consigo nem mesmo compreendê-los, acrescentai-me um outro favor, aquele de fazer-me apreciar, ó Divino Espírito, os benefícios do vosso amor, e de ajudar-me a corresponder-vos fielmente. Abri, ó Espírito Santo, com aquela luz da qual sois origem e fonte, os olhos da minha mente, e fazendo-me melhor conhecer os efeitos do infinito amor que me trazeis, movei ao Espírito Santo o meu coração à verdadeira e constante correspondência. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício,
digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Neste primeiro dia, nós vamos meditar as ações do Espírito Santo em nossas almas. Essa belíssima e nobre criatura que é a alma humana, criada pela paterna mão de Deus, foi pelo eterno amor enriquecida das mais eleitas virtudes que nela produz seus frutos, graças à ação vivificante do mesmo amor que é o Espírito Santo. As ações deste Divino Espírito nas almas são admiráveis, e quanto mais as contemplamos, tanto mais nos enchemos de maravilha e de consolação. Inacessível por sua natureza, o Espírito Santo se torna acessível por sua infinita bondade, sobretudo para as almas que o desejam, e a elas se comunica de modo inexplicável. O Espírito Santo as enche de si e as faz sentir sua presença com luzes, inspirações, confortos, graças de todas as maneiras. E por mais que seja simples na sua essência, é variado e múltiplos nos seus efeitos. E na obra de santificação das almas, pode-se afirmar que o Espírito Santo é tudo em todos. Este dogma da inefável operação do Espírito Santo na alma do cristão mostra claramente uma verdade que eleva a uma dignidade incompreensível. Eis uma expressão desta verdade. Um Deus se ocupa de mim, um Deus se preocupa em me fazer o bem. O desejo pela minha perfeição é a sua predileta ocupação. Ele trabalha em mim, pensa sempre em mim, não cessa de trabalhar por mim. E por que tudo isso? Porque Ele me ama e me ama infinitamente. Porque eu sou uma feliz criatura dos eternos e amorosos cuidados de Deus. Se esta verdade fosse por ti bem considerada e bem entendida, que mais te importaria, ó alma cristã, das coisas da terra? Tu, tão amada por Deus, como poderias não aproveitar seus afetos, desperdiçando-os pelos bens desta terra? Se conhecesses a ti mesma e aquela que opera em ti, estarias mortas para o mundo, e o mundo estaria morto para ti, e viverias desde agora toda em Deus. Ó Espírito Santo, eterno amor, eu não encontro palavras para exprimir a doce maravilha e o reconhecimento que eu experimento pensando em Ti, ó Altíssimo Deus, que vos dignastes vos ocupar desta mesquinha criatura e de fazer-lhe continuamente o bem. Eu te agradeço de coração, mas ao mesmo tempo eu sinto a necessidade de pedir o perdão por ter te apreciado tão pouco e correspondido tão mal até agora ao vosso amoroso operar da minha alma. Vós que encheis de favores e favores tão grandes que eu não consigo nem mesmo compreendê-los, acrescentai-me um outro favor, aquele de fazer-me apreciar, ó Divino Espírito, os benefícios do vosso amor e de ajudar-me a corresponder-vos fielmente. Abri, ó Espírito Santo, com aquela luz da qual sois origem e fonte, os olhos da minha mente e fazendo-me melhor conhecer os efeitos do infinito amor que me trazeis, movei, ó Espírito Santo, o meu coração à verdadeira e constante correspondência. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente, sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem,
fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo: mandai o teu Espírito. Fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque, movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criais em nós aquela santidade que é obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, e enquanto nós vos honrarmos com este devoto exercício, digne-se a visitar com a vossa divina luz a nossa mente e com a vossa suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Neste primeiro dia, nós vamos meditar as ações do Espírito Santo em nossas almas. Essa belíssima e nobre criatura que é a alma humana, criada pela paterna mão de Deus, foi pelo eterno amor enriquecida das mais eleitas virtudes que nela produz seus frutos, graças à ação vivificante do mesmo amor que é o Espírito Santo. As ações deste Divino Espírito nas almas são admiráveis, e quanto mais as contemplamos, tanto mais nos enchemos de maravilha e de consolação. Inacessível por sua natureza, o Espírito Santo se torna acessível por sua infinita bondade, sobretudo para as almas que o desejam, e a elas se comunica de modo inexplicável. O Espírito Santo as enche de si e as faz sentir sua presença com luzes, inspirações, confortos, graças de todas as maneiras. E por mais que seja simples na sua essência, é variado e múltiplos nos seus efeitos. E na obra de santificação das almas, pode-se afirmar que o Espírito Santo é tudo em todos. Este dogma da inefável operação do Espírito Santo na alma do cristão mostra claramente uma verdade que eleva a uma dignidade incompreensível. Eis uma expressão desta verdade. Um Deus se ocupa de mim. Um Deus se preocupa em me fazer o bem. O desejo pela minha perfeição é a sua predileta ocupação. Ele trabalha em mim, pensa sempre em mim, não cessa de trabalhar por mim. E por que tudo isso? Porque Ele me ama e me ama infinitamente,
porque eu sou uma feliz criatura dos eternos e amorosos cuidados de Deus. Se esta verdade fosse por ti bem considerada e bem entendida, que mais te importaria, ó alma cristã, das coisas da terra? Tu, tão amada por Deus, como poderias não aproveitar seus afetos, desperdiçando-os pelos bens desta terra? Se conhecesses a ti mesma e aquela que opera em ti, estarias mortas para o mundo, e o mundo estaria morto para ti, e viverias desde agora toda em Deus. Ó Espírito Santo, eterno amor, eu não encontro palavras para exprimir a doce maravilha e o reconhecimento que eu experimento pensando em ti, ó Altíssimo Deus, que vos dignastes vos ocupar desta mesquinha criatura e de fazer-lhe continuamente o bem. Eu te agradeço de coração, mas ao mesmo tempo eu sinto a necessidade de pedir o perdão por ter te apreciado tão pouco e correspondido tão mal até agora ao vosso amoroso operar da minha alma. Vós que encheis de favores e favores tão grandes que eu não consigo nem mesmo compreendê-los, acrescentai-me um outro favor, aquele de fazer-me apreciar, ó Divino Espírito, os benefícios do vosso amor e de ajudar-me a corresponder-vos fielmente. Abri, ó Espírito Santo, com aquela luz da qual sois origem e fonte, os olhos da minha mente e fazendo-me melhor conhecer os efeitos do infinito amor que me trazeis, movei, ó Espírito Santo, o meu coração à verdadeira e constante correspondência. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, precedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente, sede propício às minhas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente todos aqueles que estão afastados de Deus. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito, fazei-me novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito Santo, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Vinde, Espírito Santo, desça sobre mim enquanto eu durmo e me concede o milagre que eu tanto preciso.